Tudo bem com vocês? Sou o Márcio e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Ethereum, gráfico diário. Vamos analisar aqui o que o preço desenvolveu nos dias 10, 11 e 12. Essa barra ainda não fechou, faltam algumas horas para o seu fechamento, umas 7 horas para o fechamento desta barra, mas a gente consegue avaliar o contexto do andamento do preço. Bom, este primeiro gráfico que a gente vai abordar aqui é sobre a estratégia que a gente está acompanhando no canal. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimentos, é apenas um vídeo educacional para entendimento da ação do preço no gráfico e os padrões que o preço desenvolve nesse gráfico conforme os dias vão, né, fechando as barras aqui. Tá bom? Então eu espero que as abordagens aqui, né, auxiliem vocês aí ao entendimento da oscilação desse preço aí no gráfico, porque eu sei que, principalmente para quem não está acostumado com o mercado cripto, essa oscilação um pouco, vamos dizer assim, exacerbada do preço assusta um pouquinho, mas no momento que a gente vê e lê o gráfico de uma outra forma, entende essa ação do preço. Claro que a gente não consegue entender isso 100%, isso é impossível, mas a gente entendendo pelo menos uma parte dessa oscilação já facilita bastante. Bom, em cima disso, esse primeiro gráfico aqui, hipoteticamente, o nosso preço médio ele está aqui, ou seja, abaixo do preço médio é a entrada no ativo, acima do preço médio é a saída do ativo. Aonde que eu entro? Em fundos em doji, tá bom? Então vamos lá. Dentro do quesito aí, toda vez que o preço atinge os alvos de entrada, eu retiro as linhas para que não fique poluído. Mas eu deixei essas linhas aqui, por quê? Porque como o preço ele veio rompendo os pontos, e são pontos extremamente importantes, a tendência mais provável é o preço testar o preço que ele rompeu. Tá bom? O preço não vem do nada, rompe tudo. No momento que o preço ele está um pouquinho, vamos dizer assim, desenfreado, ele pode até não respeitar as análises técnicas e gráficas, mas depois, quando acalma, o preço ele vai desenvolvendo aí, vai fazendo os testes nos pontos. Então, bom, nós já entendemos que esses dois pontos aqui são pontos importantes de parada do preço. O preço ele veio, ele parou nesses pontos. Eu deixei os pontos apenas para que a gente entenda que são pontos o quê? Se vem de cima para baixo de suportes. E efetivamente o preço pegou neste suporte que é importante, neste doji e no mensal. Tanto é que depois ele veio testando os pontos que ele fez o rompimento. Então, para que não carregue o gráfico da estratégia aqui, eu vou tirar agora esses pontos, porque o preço já fez o papel que ele tinha que fazer. E em cima desta representação nossa aqui, é testar os pontos que houveram os rompimentos. Tá bom? Então percebam que essas linhas que eu estou tirando, quando nós olharmos os padrões, né, dos outros gráficos, vocês vão reparar que muitos pontos que estão nos outros gráficos não estão mais aqui, porque conforme o preço atinge, eu vou retirando os pontos, tá bom? Então eu vou tirar esse doji, que é extremamente importante, esse do mensal também, a gente entende que a partir desses pontos a probabilidade é uma recuperação do preço, a gente já entendeu isso. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos, tá bom? Bom, em cima disso, o preço desenvolveu. Se o preço está abaixo do nosso preço médio, o que eu tenho que fazer? Tenho que olhar doji e fundos. Tenho fundo aqui? Sim, eu tenho um novo fundo formado aqui por esta barra. Então, pego a nossa grade, coloco na mínima e na máxima da grade e eu coloco as linhas representando os pontos de entrada no ativo. Tá bom? Então, ó, esse aqui eu vou colocar, mas entendendo que o preço já atingiu esse ponto, tá bom? Então, em todas essas linhas aqui eu coloco que são suportes que o preço tende a testar. Se ele cair, ele tende a testar esses pontos e ele pode, a partir dali, retornar ou ele pode rompê-los e testá-los depois do rompimento.
tá bom? Geralmente o preço ele age desta forma, né? O preço é repetitivo. Aqui eu vou alterar, colocar linha tracejada, que é 50% deste movimento de fundo, e nós entendemos que, sendo um ponto importante, se o preço retornar, ele tem a tendência nos pontos mais importantes de, atingindo um ponto como um suporte, ele, né, fazer aí esse retorno, tá bom? E quando há o rompimento aqui, a tendência é depois ele testar o rompimento que ele faz. O preço saudável faz isso. Agora, quando tem notícias, tem alguma instabilidade no mercado, o preço ele acaba não respeitando muito, tá bom? Então, este ponto agora eu vou tirar, ok? Porque o preço já atingiu. Então, vamos lá. Então, nós temos todos esses pontos aqui de entrada no ativo. Eu tenho mais alguma coisa? Tem um doji aqui sim, ó. Olha só. Só que esse doji, como eu faço para marcá-lo? Eu marco aqui no corpo dele, eu marco com uma linha vermelha para que a gente entenda que é um ponto importante de parada do preço. Vou deixar próximo do corpo dele, vou travar a linha, e aonde o preço também costuma retornar, ou a partir dali ele utiliza para reverter. Eu vou colocar aqui em azul, no caso aqui, na máxima dele. Então, para esses pontos aqui, a entrada no preço, né, no ativo, só ocorreria se o preço fechar acima desses pontos e depois do fechamento, se eles retornarem para os pontos, aí a entrada ela ocorre, tá bom? Bom, em cima disso, eu tenho pontos para marcar? Não, não tenho mais pontos para marcar aqui, tá bom? E o semanal e o mensal, nós só utilizamos a estratégia após o fechamento de cada um. O semanal é aos domingos às 21 horas e o mensal é no último dia do mês também às 21 horas. Então, dentro desta sequência aqui, eu aguardo preço futuramente, provavelmente fazendo um retorno aqui, porque foi um doji rompido. Sim, eu aguardo, sim. Se é agora ou ele vai fazer mais correções, não sei, mas é um ponto que a gente entende que o preço tem a tendência de fazer o retorno. Bom, vamos passar rapidinho pelos padrões, vamos ver se alterou alguma coisa. Então vamos olhar lá. Bom, esse daqui, eu vou olhar o semanal aqui, colocar o semanal, o gráfico semanal. Esse daqui é daquele canal lateral que nós já entendemos, né? O preço já está há 5 anos nesse canal lateral. Para que efetivamente ocorra alguma coisa mais expressiva, tem que ter o rompimento aqui, ou para cima ou para baixo, inclusive rompendo aqui, ou o fundo ou o topo que ele for formar. Mas a gente entende que isso é moroso, que isso leva um tempo, tá bom? Então, dentro das possibilidades agora, se a gente avaliar aqui o contexto, bom, se o preço está abaixo de 50% do canal, a tendência é o preço querer vir para cá. Quando o preço passa acima de 50% do canal, a tendência é ele querer vir para cá, tá bom? Então, agora, neste momento, a probabilidade é o preço querer testar aqui para tentar romper. Vai acontecer? Nós não sabemos, tá bom? Vamos ver um outro padrão. Esse daqui vamos olhar no diário, mas o semanal também cabe bem para este padrão. Mas vamos no diário. Olha só, esse daqui é aquele, ainda vamos ver se mudou alguma coisa. Não, não mudou nada. Aqui é aquele padrão da suposta bandeira de baixa, que a pernada da bandeira está desenvolvendo, mas nós temos um fundo aqui que está lá atrás. Se ele bater aqui, vai gerar um fundo duplo, e a tendência em fundos duplos é o preço fazer uma correção. Tá bom? Bom, mas a gente entende que se esse aqui é uma bandeira de baixa, né, o alvo provável dessa bandeira é esse. Se o preço vai atingir ou não, nós não sabemos, mas esse é um padrão bem assertivo aí dentro dos padrões gráficos.
Vamos olhar um outro padrão. Vamos olhar agora no gráfico mensal. Bom, o gráfico mensal é o que menos se altera entre os padrões, porque ele demora um tempo maior para que ocorra alguma alteração, mas aqui nós temos os alvos prováveis, né? Mas a gente entende o que no mensal? Se nós temos topos e fundos descendentes, o preço mostra que ele quer vir para cá, mas ele tem pontos de alvo e de parada do preço, porque todos esses pontos são suportes, tá bom? Então, o preço atingiu suportes importantes? Atingiu. Dentre esses suportes que estão aqui, quais os mais importantes e relevantes? É o Doji e esse 50% do mensal. Esses três aqui são extremamente importantes, tanto é que o preço ele rompeu todos esses pontos aqui e a tendência agora é ele começar a fazer um retorno. Se é agora ou mais para frente após ele atingir esses pontos, nós não sabemos, tá bom? Nós não sabemos, mas todos esses pontos são pontos de parada do preço. Então, a probabilidade de ver o preço recuando para testar esses pontos, sim, é uma possibilidade bem provável aí. Tá bom? Vamos ver outros padrões. Este padrão aqui é do semanal, porque além do diário, nós também temos a bandeira sendo desenvolvida no semanal, a suposta bandeira, né? Então, aqui é a mesma coisa que o mensal. Reparem, tanto o diário, o semanal e o mensal, o que eles nos mostram? Topos e fundos descendentes, tá bom? Se isso acontece, o preço nos mostra que ele quer vir para cá. Então, aqui a formação da bandeira, que é o mastro da bandeira, só que o preço ele atingiu pontos importantes do semanal. Mas o alvo provável desta bandeira é entre essas duas linhas vermelhas aqui. Agora, vamos avaliar um pouquinho aqui esses alvos. Reparem que lembre que eu sempre falo a vocês, doji são pontos extremamente importantes, então são pontos de parada do preço. Se o preço vem de cima para baixo, é um suporte extremamente importante, tanto é que ele atingiu esses suportes aqui e ele está recuando. Se ele vem de baixo para cima, passa a ser uma resistência muito forte, muito importante. Então a tendência do preço bate em resistência e ele faz um recuo. A mesma coisa, se ele bate em suporte, a tendência é ele bater em suportes importantes e o preço fazer recuos. Né? Por isso que o preço anda em ondas. Bom, aqui nós vamos dar uma aliviada aqui no gráfico. Sim, eu vou aliviar em relação a este ponto, porque o preço atingiu, ele é um ponto importante, mas é menos importante do que o doji e do que 50% de um fundo semanal, então eu tirei apenas para aliviar um pouquinho. Por quê? Porque ele já fez a função dele, ele atingiu. Nós vimos já que o preço, ao atingir doji e 50% de um fundo semanal, é um ponto importante, a tendência é o preço fazer um recuo. Tá bom? Vamos olhar outros padrões. Bom, este padrão aqui, vamos para o gráfico diário, mas ele também cabe no semanal, mas vamos no diário, que ele foi desenvolvido para cá. Então aqui, pessoal, nada mais é do que uma sequência de canais de alta e canais de baixa, para que a gente entenda. Esse padrão ele é um padrão bem assertivo, ou seja, canais de alta têm a tendência de romper para baixo, foi o que aconteceu. Canais de baixa têm a tendência de romper para cima, foi o que também aconteceu. Canais de alta têm a tendência de romper para baixo, também foi o que aconteceu. E canais de baixa têm a tendência de romper para cima, e foi o que aconteceu. Só que aqui o preço, esse rompimento, pessoal, é claro, ele vai tendo o seu desenvolvimento. Ele falhou? Não, eu não acredito nesta falha ainda. Por quê?
Por quê? O que ele está fazendo aqui? Nós falamos até no vídeo passado ali, para quem assistiu o vídeo passado, o preço ele tem a tendência de testar rompimentos importantes. Então, esse canal é um canal de longo prazo. O preço, reparem aqui, ó. Reparem que o preço ele fez o rompimento e ele não testou. E agora o preço está tentando fazer o teste do canal. Ele vai testar esse canal? Não sei, a probabilidade é que ele teste esse canal. Então, aqui nós temos o provável fundo, preço atingir essa linha, vai ser criado e denominado um fundo duplo. Fundo duplo, nós já percebemos que a tendência de fundos duplos é fazer um recuo, tá bom? Recuo até onde? Até topos e doji. Normalmente é assim que o preço trabalha. Então, nós já entendemos que a possibilidade, né, como esse canal ainda não dá para dizer que houve a falha dele, então canais de baixas rompe para cima e ele rompeu para cima, e como ele não fez o teste, eu entendo aqui como possibilidade e probabilidade que o preço quer fazer um teste aqui. Então, no momento que, se o preço começar aqui a recuar, ele pode vir a testar sim. A partir dali, ele testa o canal, tá bom? Que ele ficou devendo o teste no canal e também testa este fundo, que vai ser um fundo duplo a partir daí. Então, eu entendo que neste ponto há uma possibilidade e probabilidade do recuo do preço, nem que for para ele continuar a sequência de baixa dele. Tudo bem? Vamos ver um outro padrão. Os padrões tiveram poucas alterações. O que acontece, pessoal? Eu faço só as adaptações, né? Eu vou ajustando os pontos de padrões, vou tirando ou incluindo linhas conforme o preço vai desenvolvendo. Então é importante a gente repassar, mas alguns, por exemplo, como esse, não teve alteração nenhuma, tá bom? Esta aqui é a provável cunha descendente, tá bom? Cunhas descendentes como esta daqui é um padrão bem assertivo e a tendência é o rompimento para cima. Este é o padrão. Se vai acontecer ou não, nós não sabemos, tá bom? Mas essa é a possibilidade e probabilidade do rompimento para cima. Mas antes, nós percebemos, antes de fazer esse rompimento, percebam como nós temos aqui um percurso deste preço aí, tanto para o rompimento para cima como o rompimento para baixo e possivelmente anulando esta cunha. Mas se o rompimento for para cima, esta cunha passa a ser totalmente efetiva. Vamos ver outros padrões. Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui no gráfico diário? Nós temos no gráfico diário hoje uma possível formação de um triângulo ascendente, tá bom? Até então ele está me mostrando essa formação como padrão gráfico. O que acontece como padrão? No caso desses triângulos aqui ascendentes, a probabilidade é o rompimento para cima. Esta é a probabilidade, mesmo que a tendência é uma tendência de baixa muito clara, quando aparece este padrão aqui, a tendência do padrão é o rompimento para cima. Isso vai acontecer? Não sabemos. Todos os padrões nós sabemos que tem falhas, tá bom? Que há falha, mas este padrão aqui é bem característico aí do diário, então ele ocorre num período curto, não é muito longo como as cunhas e os canais de alta e de baixa demoram bastante para a formação. Geralmente o triângulo, aí tem triângulo que também demora muito a formação, depende do tempo gráfico que você está olhando. Se você olhar num padrão de tempo mais longo, os triângulos também, ou tanto ascendente quanto descendente, a formação dele e o rompimento demora muito. Mas neste caso aqui deste triângulo, o percurso dele é muito, a formação dele é curta. Então a gente entende que ele já está para fazer a definição do rumo do preço. Por quê? Porque afunila. Reparem que o preço ele vai apertando, ele vai afunilando até haver o estouro para cima ou para baixo. Se romper para baixo, anula esse triângulo ascendente aqui como padrão gráfico, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o gráfico
principal aqui da estratégia. Nós já fizemos todas as marcações, agora é aguardar o preço desenvolver. E por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.